Olá, amigos e amantes da tecnologia, espero que estejam bem. Bem-vindos a este novo vídeo do canal, onde vamos trazer uma review dupla, pois vamos conhecer os novos dispositivos da Meizu, a série M Blue. Esses celulares econômicos resistentes e que à primeira vista parecem que vão ter um bom desempenho. Estamos falando do M Blue 22 e sua versão Pro, que vão vir com características diferentes. Um focado mais em aspectos básicos e outro com alguns fatores, já que colocam um desempenho maior nele. Vamos conhecê-los a fundo, compará-los e ver do que são capazes aqui na TechGround. Meizu, para quem não conhece, é uma marca chinesa com mais de 20 anos de história. Eles iniciaram com reprodutores MP3 e terminaram produzindo celulares. A série M Blue, com foco em custo-benefício, lançou os modelos M Blue 22 e 22 Pro. Desta vez, eles vão competir com modelos da série Poco, Realme e Samsung Galaxy A, da mesma faixa de preço. Será que eles conseguirão enfrentar essa concorrência? Bom, agora a gente vai ver isso, mas primeiro deixa eu te pedir para se inscrever no canal. Se você ainda não fez isso, deixa seu like e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos do TechGround. Agora vamos para o unboxing. Bom, aqui temos as caixas desses Meizu, o 22 Pro e o 22, caixas exatamente iguais. Esta aqui é um pouco mais larga do que esta outra. Vemos a capacidade de memória RAM e de armazenamento físico que ambos os dispositivos têm. Vamos com o primeiro, com o Meizu MBL e o Mi Blue 22. Abrimos a caixinha e primeiramente encontramos o dispositivo. Também temos aqui as especificações gerais e técnicas do dispositivo. E neste caso temos um modelo nesta cor preta, com essa textura. Continuamos olhando aqui na caixinha para ver o que ela traz. Tiramos a abinha, temos uma película protetora de tela, guia de início rápido, claro, uma capinha de silicone que também vem pra gente, uma capinha de silicone transparente. E aqui temos o cabo de carregamento, a chavinha, o instrumento para tirar a bandeja e o carregador, cabo preto de aproximadamente 1 metro, de USB-A para USB-C, carregador de 10 watts, conexão europeia e entrada USB-A. E claro, a espátula para remover a bandejinha, uma bandeja para um cartão de memória e um cartão SIM. E é isso que vem na caixa. Desse Meizu Mi Blue 22, vamos para o próximo, com esse Meizu 22 Pro, esse Mi Blue é a mesma coisa. Vamos mostrar primeiro o telefone. Nesse caso temos um modelo de cor diferente, como vocês podem ver aqui as principais características já no plastiquinho. Reparem que design bonito ele tem. Aqui vemos o módulo das câmeras, o mesmo, temos um envelopinho onde encontramos uma película protetora para a tela, guia rápido de início. Ele vem com uma capinha de silicone transparente e aqui encontramos o mesmo. Um cabo de carregamento USB-C para USB-A de aproximadamente 1 metro, como o outro. O carregador de até 18 watts, com conexão europeia e entrada USB-A e, claro, o aparelho. Para poder abrir a bandeja do cartão SIM e de memória, temos espaço para um cartão SIM e para um cartão MicroSecure digital. E isso é tudo o que vem dentro da caixa deste Meizu 22 Pro, certo? Uma vez fora das caixas, já vemos a diferença. À primeira vista, desde a versão básica até a versão Pro, mudam bastante no aspecto estético e também no funcional, além de terem grandes mudanças em aspectos gerais. Vamos começar falando sobre as dimensões dos dois dispositivos, pois eles têm o mesmo tamanho e peso. Mas vou comentar para que vocês saibam, são 170,8 mm de altura e 77,5 mm de largura. E no caso do 22 da versão básica, são 8,9 mm de espessura, enquanto na versão Pro são 8,4 mm de espessura. Ambos pesam 200 gramas cada um, o que faz com que sejam bastante leves e parecem bem compactos à primeira vista. Quanto ao design, como eu disse, eles são bastante diferentes. Este, o 22, vem com um módulo de câmeras quadrado na parte superior. Temos um acabamento totalmente preto neste modelo que eu tenho aqui, que também está disponível em branco e em um azul clarinho. Ele tem um acabamento fosco na parte traseira, em um material desses que para mim passa bastante confiança. E nas bordas superiores encontramos o mini jack 3.5.
Ótimo que incluíram, pois hoje em dia poucos celulares trazem isso. Na lateral direita, o botão de volume e a tecla para bloquear, desbloquear o dispositivo na parte inferior. O único alto-falante que encontramos fica no lado direito. USB-C no centro e o slot para o compartimento do cartão SIM de um lado e o cartão microSD do outro. Na lateral esquerda, completamente lisa, os acabamentos são polidos, foscos e bem bonitos. E na tela frontal encontramos, na parte de cima no centro, uma câmera de 5 megapixels. Agora vamos falar também das câmeras de uma forma um pouco mais detalhada, mas vamos passar agora para o design do Pro. O mBlue 22 Pro tem um design mais atraente, com uma parte traseira de plástico fosco, que fica muito elegante sob a luz, e um módulo de câmera redondo. E podemos ver essa textura radial ao longo de toda a parte traseira. A tela frontal de vidro tem 6,79 polegadas em ambos os dispositivos. No Pro temos uma superfície de 88% e na versão básica é cerca de 85% aproximadamente. A câmera frontal deste Pro é de 8 megapixels. Vai oferecer um pouco mais de qualidade do que a câmera frontal da versão básica. Vamos falar agora, já que estamos falando das câmeras, sobre cada uma das que compõem estes dispositivos. O próximo passo é o desempenho da câmera. A câmera principal do mAzul 22 tem 13 milhões de pixels e uma abertura de 1.8 e o desempenho é aceitável. Porém, fotos tiradas em condições extremas podem apresentar algum ruído. Gravação de vídeo em 1080 a 30 quadros por segundo. A câmera principal do mBlue 22 Pro tem 50 milhões de pixels, uma abertura de f1.8 e uma lente macro. O efeito do obturador é melhor do que a versão básica. A cor e o balanço de branco estão mais bem ajustados e conseguem lidar com cenas de disparo extremas mais complexas. Quanto à câmera frontal, o contraste e os efeitos de selfie em retrato do mBlue 22 Pro também são excelentes. Vale a câmera frontal? Dentre esses, Meizu, neste caso, o que estou olhando é o modelo 22 e agora o modelo 22 Pro. Julguem vocês mesmos a estabilização. Na minha opinião, a do 22 básico parece estar um pouco melhor. É verdade que o contraste do 22 Pro, que é este que estou olhando, tem um pouco mais de contraste e de alcance dinâmico. Vamos ver como se comporta. Contra a luz, ok, eu me viro para a sombra. O 22 Pro parece ter mais profundidade, mas já adianto que há estabilização. Reparem, estou mexendo nos dois celulares. Julguem vocês mesmos também. O áudio. O foco braço totalmente esticado em ambos os lados e um plano um pouco mais próximo para que vocês vejam o foco. Agora vamos testar a câmera traseira com meu gatinho que está aqui. Beleza, a câmera traseira desses Meizu 22. Este que está me aproximando e 22 Pro, agora este que está me aproximando. Aqui vocês mesmos podem ver as diferenças. Vamos ver. O contraluz, como ele se comporta, as mudanças nas sombras. O foco, vamos ver. Mais ou menos. Fazendo planos parecidos. Para ver ambos telefones, parece que o 22 Pro agora se comporta melhor com o contraste, também com o foco. Bom, julguem vocês mesmos. Também o áudio, quando temos essa câmara traseira ligada e dizer adeus ao meu gatinho, ok, câmara frontal. No vídeo desses dois, Meizu, o 22 deste lado aqui e o 22 Pro deste outro.
Estamos em plena luz do dia, ao meio-dia, tem muito sol, e aqui vocês podem ver como responde tanto à estabilização quanto aos destaques de luz. Vamos ver o céu. Reparem aí, de frente para o sol, o contraste. Bom, é assim que se comporta, é assim que se ouve. Este Meizu 22 e este Meizu 22 Pro colocados em uma van. Vamos ver como ele cancela o som e como ele é capaz de, enquanto eu falo, que o som desses dois Meizu passe, a sombra muda. Bom, então joguem vocês mesmos. Na minha opinião, pelo que vejo na tela, o 22 continua ganhando. Neste modo, selfie em 1080 a 30 quadros por segundo em ambos os dispositivos. Continuamos no mesmo local. Meio-dia. É assim que esses Meizu parecem e soam. À direita temos o Meizu 22 e aqui à esquerda o Meizu 22. Mas vamos ver as mudanças de luz, como elas se comportam. O foco. Vamos nos aproximar por aqui no mesmo lugar para ver como o foco funciona. E aqui vocês também podem ver a estabilização e o som junto com os outros mesmos. Agora aqui passam carros, estamos ouvindo por aqui o ruído de fundo. Vou dar zoom em ambos, até o 4. Estamos no X4 de ambos os dispositivos. Vocês podem brincar, vou tirar o zoom. Vejo uma estabilização um pouco melhor, com os dois braços esticados, continuo enxergando melhor. A do 22, é verdade que o 22 Pro tem um pouco mais de contraste, mas estamos na sombra. É assim que esses Meizu 22 se parecem e assim que soam. Agora vamos falar das telas, que como eu comentei antes, o tamanho é exatamente igual. Mas o que muda internamente já são os componentes e o desenvolvimento que eles têm das funções. Temos uma tela de 6,79 polegadas em um formato de 20 por 9. E ambas são tela de cristal líquido em plane switching. No caso do mBlue 22, a resolução é 720 por 1640 pixels a 90 Hz de taxa de atualização. Já na versão Pro temos uma 720 por 1640, mas nesse caso já chegaremos aos 120 Hz e temos um pouco mais de brilho, temos 400 nits High Brightness Mode. É verdade que a densidade de pixels é de apenas 264 pixels por polegada com 16 milhões de cores. O contraste está bastante bom, mas em situações de muita luz, quando estamos no sol, a tela é visível, mas o brilho é um pouco insuficiente. Agora vamos falar de algo também importante, que é o som, que é o terceiro pilar do tripé. Já falamos da tela, das câmeras e, claro, vamos falar do som na versão básica. No 22 temos um único alto-falante que soa desta maneira. Um alto-falante na parte inferior, como vocês viram, ele tem um som limitado. É um som que não é muito claro, metálico, um pouco achatado, não há diferença entre graves e agudos. Mas enfim, na versão Pro nós temos dois alto-falantes estéreo, em cima e embaixo, na borda superior e na borda inferior, que soam desta maneira. Mas enfim, vocês viram o teste e já podem julgá-lo por si mesmos. Agora vamos falar sobre o processador e desempenho, e neste mBlue 22 vamos ter um Unisoc SC 9863, é octa-core, com uma frequência máxima de 1,6 GHz, tendo uma GPU IMG 8322 e conta com a versão do Android 15. Está disponível nas versões com 3 GB e 4 GB de RAM, expansível também através de memória virtual, disponível com armazenamento de 64 e 128 GB expansível via microsecurity digital
A versão Pro tem um desempenho melhor em multitarefa e em jogos como Pug Marvel ou Asphalt Legend. Eles podem ser tão fluidos quanto depois de 48 meses de uso a longo prazo. E é que a versão Pro tem um desempenho melhor em multitarefa e em jogos que testamos, como Pug Marvel ou Asphalt Legend. E pode ser tão fluido depois de 48 meses, ou seja, a longo prazo vai estar como novo. A versão básica é mais adequada para o uso diário de tarefas básicas como WhatsApp, redes sociais e outras. Evidentemente, o Pro é um telefone do qual vamos poder tirar um pouco mais de proveito. Realizar múltiplas tarefas, incluindo jogar alguns videogames com fluidez e gráficos mais avançados. Eu, por exemplo, testei o Pug, testei o da Marvel e também testei o Asphalt Legend e a verdade é que ele rodou todos muito bem. Estamos falando de uma resolução básica de 720 ou de 1080, enquanto a versão básica vai ser um telefone mais para tarefas do dia a dia, para o WhatsApp, para e-mail, para redes sociais e para ligações. Mas é verdade que vamos conseguir rodar alguns jogos, como por exemplo o Asphalt, que eu já rodei. Mas nesse caso eu tive que baixar o 8 porque o Legend nem sequer me deixava instalar. E quanto ao Marvel, também conseguia rodar muito bem, que os gráficos também estavam bem legais. Estamos falando de um celular muito mais limitado, ambos os telefones têm bateria de 5000 mAh. A versão Pro suporta carregamento rápido de 18W, enquanto a básica só suporta 10W. A versão Pro tem classificação de resistência à água e poeira IP52, enquanto a versão básica não tem. Vamos falar de outro aspecto importante em todos os dispositivos móveis, que é a conectividade. E vamos ter 4G em relação à conexão de rede em ambos os dispositivos, mas em relação ao Wi-Fi, aqui temos uma pequena diferença. E é que a versão Pro vai contar com Wi-Fi 5 e a versão básica com Wi-Fi 4. O que realmente vamos notar então será o carregamento e o download de dados. Agora vamos falar do Bluetooth, que também é essencial para conectar periféricos e dispositivos sem fio quando estamos em uma rede Wi-Fi. E nesse caso no Pro temos o 6.0 e na versão básica o 4.2. Também uma diferença um pouco coerente por ser a versão Pro. Resumindo, o MBLU 22 Pro, em relação à concorrência, teremos a diferença de que o Redmi A3 tem uma taxa de atualização de tela mais baixa, ou seja, de 60 Hz, e um processador mais fraco. O Realme 53 tem uma tela Full alta definição mais melhor, mas menos RAM. E quanto ao Samsung A06, ele tem uma tela de 60 Hz e é mais caro. Resumindo, as vantagens do MBLU 22 Pro são sua tela de 120 Hz, câmera de 50 megapixels, mais RAM e armazenamento, maior velocidade de carregamento. E um uso tão fluido quanto o de um celular novo, depois de 48 meses, o MBLU 22 é mais adequado para usuários com orçamento limitado. Conclusão. Se falarmos dos pontos fortes, temos uma tela grande e fluida. O Pro tem 120 Hz, o que é bom, e uma bateria de 5000 mAh padrão e suficiente. E no Pro temos uma câmera de 50 megapixels com gravação em full alta definição, mais RAM, mais armazenamento e carregamento mais rápido. Ambos vêm com entrada para fone de ouvido, alto-falante estéreo na parte do Pro e micro SD para expandir nosso armazenamento. A resolução da tela, como eu comentei antes, é um pouco limitada para o tamanho, mas o MBLU 22 é muito básico em câmera e desempenho, sem 5G, sem carregamento, sem fio e com materiais plásticos. E na versão Pro é um pouquinho melhor. De contraste também ganha um pouco tecnicamente. E quanto ao preço? O M22 tem um preço inicial de apenas $54 e o MBLU 22, mas de apenas $79. Para funções básicas como chamadas e WhatsApp, o MBLU 22 é suficiente. Mas se você precisa de uma câmera melhor para tirar fotos e vídeos e um desempenho fluido e duradouro de até 4 anos, o MBLU 22 Pro é a melhor opção. E aí, quero que você me diga com qual você ficaria? Comente abaixo, deixe seu like se gostou, inscreva-se para mais reviews e compartilhe o vídeo com um amigo que busca celulares bons, bonitos e baratos. Como sempre, eu me despeço por hoje. É isso aí, obrigado por estar conosco e nos vemos no próximo TechGround. Tchau.